pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Léo e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o livro Agonia do Eros, do Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han é um filósofo nascido na Coreia do Sul em 1959 e escreve sobre temas como internet, poder, amor, violência, democracia, temas extremamente relevantes para a sociedade contemporânea, que é o foco de estudo dele. Nesse livro aqui, o Byung-Chul Han vai fazer uma análise breve, mas bastante complexa, da situação do amor na sociedade contemporânea, que, segundo ele, estaria ameaçado por conta de um comportamento cada vez mais narcisista da sociedade, que também está cada vez mais orientada pelos imperativos de consumo. O Han começa esse livro citando um argumento ouvido com bastante frequência de que o amor estaria desaparecendo, estaria ameaçado por conta da grande disponibilidade de opções oferecidas pelo que ele chama de tecnologia de escolha. Mas ele continua argumentando que o grande problema não é essa grande disponibilidade de outros, mas sim a erosão do outro. E é sobre esse processo de erosão do outro, as causas e as consequências, que o Byung-Chul Han vai se debruçar aqui nesse livro. Segundo ele, essa erosão do outro estaria acontecendo em todos os âmbitos da vida, não só na questão do amor, e essa erosão seria motivada pela narcisificação cada vez mais intensa de si mesmo. E isso significa que nós, enquanto indivíduos, estaríamos cada vez mais narcisistas, mais centrados em nós mesmos, e com isso perdendo todas as possibilidades subjetivas do contato com o outro, por conta então desse narcisismo cada vez mais intenso. E ao mesmo tempo, o outro também está nesse processo de narcisificação, de fechamento em si mesmo. Então, mesmo que alguém não esteja nesse processo de narcisificação, vai ter sim dificuldade de interagir com o outro, que está cada vez mais fechado em si mesmo por conta do narcisismo. E a erosão do outro, então, seria esse processo em que, por conta do narcisismo, eu me fecho para os outros e os outros também se fecham para mim. E isso faz com que as possibilidades subjetivas de interação com o outro vão se esfarelando pouco a pouco, levando a indivíduos cada vez mais isolados e deprimidos. E o amor, que depende dessa relação de alteridade, dessa relação subjetiva com o outro, também vai se esfarelando, vai sofrendo esse processo de erosão pouco a pouco. E um dos motivos que o Han aponta para esse narcisismo que leva à erosão do outro é um processo de comparação cada vez mais intenso entre as pessoas, que teria como objetivo principal tornar as diferenças consumíveis. Então, segundo ele, existiria na nossa sociedade uma tendência à comparação, à nivelação dos indivíduos, em que o indivíduo busca se nivelar com a massa para poder participar dessa dinâmica de consumir e também de ser consumido, de ter a possibilidade de participar desse jogo, então, de consumo. Inclusive, sobre a questão do consumo, o Han afirma que o amor está relacionado muito mais com uma relação de consumo do que com uma relação de afeto. E isso aconteceria porque nessa cultura da comparação, o indivíduo teria que preencher tais e tais requisitos para se nivelar com a massa e poder então participar desse jogo de amor massificado, que é um amor voltado para o consumo. E tudo isso faria com que o indivíduo que está inserido aí nesse contexto não conseguisse mais perceber nem reconhecer a alteridade, o outro, o diferente, porque, segundo o Han, o narcisista só vê significado onde ele vê a ele mesmo. E isso não significa que não se veja o outro, o diferente, mas sim que o diferente não tem valor, ele não tem reconhecimento nenhum por essa massa narcísica. E a massa narcísica só aceita, só valoriza o que está nos padrões do que ela mesma é, ou seja, ela só aceita o que é um espelho dela mesma. E para o Han, essa ausência de validação da alteridade levaria a indivíduos cada vez mais deprimidos dentro de uma sociedade por conta de um enfraquecimento da subjetividade que é motivado por uma ausência de experiências com o que é diferente. Já o Eros faria com que o indivíduo tivesse contato com a alteridade, que ele saísse desse processo de fechamento em si mesmo e se direcionasse para o outro. E essa abertura para o outro pode ser uma experiência subjetiva bem rica, que tira o indivíduo dessa tendência narcisista e depressiva, e nas palavras então do Han, liberta o indivíduo do inferno narcisista.
Outro ponto importante que o Han aborda nesse livro é que o indivíduo contemporâneo estaria sempre atrás do sucesso, perseguindo o sucesso e fazendo essa perseguição do sucesso também de uma maneira narcisista. Com isso, se estabeleceria um culto do desempenho em que sempre se está comparando o próprio sucesso com o sucesso do outro, e isso, mais uma vez, gera tendências depressivas, porque essa busca pelo sucesso e pelo desempenho simplesmente nunca tem fim. Inclusive, para o Han, que desenvolve o conceito de sociedade do desempenho, esse culto do sucesso é impulsionado por um discurso motivacional, e isso seria, então, uma nova forma de exercer uma exploração na esfera do trabalho. E mais uma vez, o Byung-Chul Han estabelece o amor como sendo um possível antídoto para esse problema. Segundo ele, no amor é possível expor as próprias fraquezas, e essa exposição de fraquezas acaba virando uma fortaleza, muito diferente do que acontece quando se está perseguindo esse sucesso da sociedade do desempenho de uma maneira narcísica. E ao mesmo tempo, o Eros possibilita uma experiência de alteridade que não é mediada pelo consumo, e essa oposição entre Eros e consumo é central nesse livro do Byung-Chul Han. Ele argumenta que a lógica do consumo invadiu todas as esferas da vida, inclusive a esfera do relacionamento, e isso faria com que o Eros entrasse em agonia por conta dessa tendência de um relacionamento muito mais orientado para um consumo do que para a subjetividade do afeto. E assim, a subjetividade contemporânea estaria cada dia mais enfraquecida, porque o indivíduo contemporâneo estaria cada vez mais determinado pelo mercado de bens de consumo e pela cultura midiática. Então, sonhar, imaginar, desejar seriam coisas cada vez mais permeadas por essa lógica de consumo, porque a nossa subjetividade estaria então cada vez mais tomada por esses imperativos de consumo, fazendo com que a simples fruição fosse algo cada vez mais difícil de acontecer. E para o Han seria muito difícil escapar de todo esse contexto por conta de uma cultura hipermediática em que a gente está inserido. A hipermídia faria com que as imagens ficassem hipervisíveis, e assim seria cada vez mais difícil de fechar os olhos, no sentido metafórico, para essas imagens hipervisíveis. E um grande exemplo disso é a hiperexposição dada pelas redes sociais a alguns conteúdos que têm um bom desempenho, que fazem com que a gente receba esses conteúdos mesmo sem querer receber eles, e também o contexto desses conteúdos acaba vindo para o debate offline, fazendo com que seja praticamente impossível escapar dessa hipervisibilidade de certos conteúdos. E essa grande quantidade de informações e de imperativos, principalmente, que nos inunda todos os dias, teria um efeito muito mais deformativo do que informativo, segundo o Han, que sugere que o pensamento necessita de silêncio. E assim, com todo esse aparato midiático de consumo e de exploração do trabalho que nos cerca, a contemplação acaba sendo uma atividade cada vez mais rara e quase subversiva, já que ela não está condicionada pela lógica do consumo. E claro que com a nossa subjetividade cada vez mais tomada por esses imperativos, o Eros também passa a ser mediado por essas lógicas de consumo e de desempenho, e assim a fruição do Eros passa a ser algo cada vez mais raro e também difícil. Me parece, e esse é o meu ponto de vista, vocês não precisam concordar comigo, mas me parece que o Eros sempre teve em agonia e enfrentou diferentes agonias em diferentes épocas e culturas, e também que praticamente sempre carregou consigo esse componente narcisista, como o autor propõe. Então, julgar que o amor era melhor no passado é uma ingenuidade, porque se a gente analisa um pouco mais profundamente, a gente percebe uma grande quantidade de pessoas que foi forçada a casar, que foi proibida de amar e também proibida de se separar quando o relacionamento tinha um problema. Então, acho que a gente não pode cair nessa ideia de que antigamente era melhor. Aliás, o Han, aqui nesse livro, não faz nenhum tipo de elogio a como o Eros era no passado. Ele não diz que antigamente as coisas eram melhores. O que ele faz aqui nesse livro é uma análise da situação do Eros na contemporaneidade, que é o foco de estudo do Han. Então ele estuda a agonia do Eros contemporâneo, e a gente tem que lembrar que os Eros de diferentes épocas agonizaram de maneiras diferentes, e a análise do Han está focada então no nosso tempo.
Esse aqui é um livro que, mesmo curtinho, é bastante complexo e aborda questões além do Eros, como a hipermídia, o consumo e o trabalho, e nos traz reflexões extremamente interessantes para a nossa sociedade contemporânea, que, segundo o autor, então, estaria cada vez mais narcisista. O estilo de escrita do Han é bastante seco e direto, quem já teve contato com a obra dele sabe disso, e essa é uma dificuldade a mais na leitura dos livros dele, mas não é uma leitura intransponível. Esse então foi o livro de hoje, uma leitura interessantíssima, espero que vocês também tenham se sentido curiosos para conhecer esse livro e também espero ter aí a oportunidade de conhecer outras obras do Byung-Chul Han. Por hoje então é isso e até a próxima!